Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar sobre a minha trajetória e como eu comecei na fotografia de recém-nascidos. Eu postei uma enquete há pouco tempo no nosso Instagram, para quem não segue, vai estar aqui o @, me segue lá, que lá eu posto muitas dicas. Eu fiz uma enquete recentemente para saber os conteúdos que vocês queriam inicialmente aqui no canal. E sobre a minha trajetória foi um dos mais pedidos, porque as pessoas acho que querem ter, né, uma motivação, e eu tô aqui para ajudar vocês. Eu vou contar tudo, como aflorou o amor da fotografia em mim, desde o início da infância, enfim, vou contar tudinho para vocês. Então, tudo começou quando eu era pequena. Meus pais sempre fotografavam muito, toda a minha vida, desde meu nascimento, na verdade antes até de eu existir. Eles gostavam muito de fotografia e eles tinham o hábito de revelar fotos e fazer álbuns. Então quando eu nasci, eu tive muitos registros, muitos. Meus pais sempre foram super dedicados, fizeram fotos do nascimento, filmagem do nascimento, acompanhamento. Óbvio que na época não existia fotografia newborn, né? Mas fizeram um acompanhamento mensal, gente. Imagina, acompanhamento mensal. Eu adoro ver essas fotos, eu sempre adorei ver essas fotos e isso sempre foi muito gratificante pra mim. Poder ver desde o início da minha história, da minha vida, né? Como eu era, os detalhes. Então, isso fez aflorar o amor pela fotografia. Meus pais não eram profissionais, eles eram amadores, mas eles gostavam muito, estavam sempre com câmera e filmadora, enfim. E conforme eu fui crescendo, a paixão pela fotografia foi aumentando. Eu comecei a pegar a câmera do meu pai e fazer algumas fotos aleatórias. Até que então eu ganhei uma câmera para eu brincar e eu tirava foto de todo mundo. Na verdade a câmera era dos meus pais, né? Mas eu podia usar, eu fotografava todo mundo, eu era sempre a responsável por fazer as fotos. Eu gostava muito de me fotografar também no espelho ou fazendo selfie. Aí então eu acabei sempre tendo esse convívio com as fotos, com a fotografia em si. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei de presente, em vez de uma festa, que era a maioria das minhas amigas ganhavam, né? Eu pedi uma câmera profissional de entrada, pra eu ver, né? Se eu gostava, eu amava, eu tirava foto das minhas amigas. Aí eu ganhei a câmera, era uma Nikon D3100, que inclusive eu tenho até hoje, eu tenho um carinho enorme e um apego por ela. Eu ganhei essa câmera e eu fotografava sempre, eu fotografava muito, muito, muito. Gente, vocês não têm noção. Eu tirava muita foto minha, eu fazia foto das amigas, fazia foto da família, dos primos, de todo mundo eu fotografava. E no final de semana era o meu hobby, né? Isso quando eu tinha 15 anos. Daí, conforme passou o tempo, eu pensei assim, poxa, né? Eu não tinha noção zero de trabalhar, nunca tinha trabalhado. Então, eu resolvi tentar um emprego no estúdio de fotografia da cidade. E eu cheguei lá com o meu material, que na verdade, gente, eu fotografava só em automática, não tinha curso, não tinha nada, né? Tinha 15 anos apenas. Então, eu cheguei lá nesse estúdio com o meu material num pendrive e mostrei o que eu tinha feito. Eles disseram: valeu, muito legal, tchau, tchau. Mais ou menos assim. Eles viram que eu fotografava no automático, enfim, não tinha, sei lá, não sei, nunca me deram moral, então aí não rolou, né? A primeira entrevista de emprego não rolou. Aí, mas eu não desisti, né? Obviamente, né? Eu tinha 15 anos, daí eu fiz 16. Daí eu, na verdade, parei um tempo, fiz 16 anos. E daí eu tava passando pelo centro e vi no concorrente desse estúdio, eu vi numa plaquinha que eles estavam precisando de funcionário, né? Então eu cheguei lá e falei que eu amava foto, amava fotografia. Eles perguntaram se eu sabia, eu falei que tirava foto só no automático e me contrataram, mas inicialmente para mexer no Photoshop. Eu já tinha alguma noção, porque eu sempre fui muito futriquenta, eu baixava tudo no computador e metia a mão mesmo, brincava no Photoshop. Claro, não era Photoshop, era Photofiltre, Photoscape, sei lá. E daí eu já tinha alguma noção, né? Então ali eu aprendi, comecei trabalhando na edição e depois aos poucos eu fui pegando a parte da fotografia nesse estúdio também. E ali, gente, foi a minha escola, foi a escola da minha vida.
Tipo, eu aprendi demais. Eu não tinha feito nenhum curso até então. Eu aprendi tudo ali na marra mesmo, entendeu? Não tinha muito tempo pra pensar. Eles me explicaram ali, abertura, diafragma, ISO, me explicaram assim por cima, balanço de branco, e era isso. Botava a pessoa a fotografar. E eu aprendi assim eu comecei a lidar com pessoas, né? Então, enfim, eu era uma menina de 16, 17 anos que trabalhava de segunda a sábado e às vezes no domingo também, no final de semana ali pra festinha de aniversários. Aos poucos eu fui cansando um pouco que era um fluxo muito alto de clientes todos os dias, era um ensaio após o outro. A gente não pensava tanto na qualidade das fotos, e sim na quantidade que a gente poderia vender. Era outro estilo, né, de fotografia. Aí então, depois de um tempo, eu fui cansando, etc. Daí eu pensei em possivelmente sair dali. Nesse meio tempo, eu conheci o Alan, que me influenciou totalmente para mim sair desse estúdio para eu começar o meu negócio próprio. Eu morava com os meus pais, então eu tinha uma estabilidade, eu tinha uma segurança, né? Aí então eu saí do estúdio no dia que eu fiz 18 anos, exatamente no dia do meu aniversário eu pedi para sair, eu já tinha pedido antes e daí eles assinaram ali minha demissão nos meus 18 anos. Com o valor que eu recebi da minha saída, eu comprei uma outra câmera, né? Que um pouquinho mais profissional, a D7100 da Nikon, que eu ainda tenho também até hoje, inclusive é essa que vocês estão me vendo. Então, eu comecei a fazer uns trabalhos, né? Inicialmente eu tinha 2 clientes, um que era minha prima e o outro que veio comigo do lado do estúdio antigo. E eu comecei a trabalhar, fazia só ensaio externo, assim como todo mundo começa, fazia muito aniversário, infantil, pegava de tudo, né? Acho que fiz até casamento, fui freelance de casamento. Fiz 15 anos, enfim, tudo no começo. Aí a gente foi notando que como eu queria fotografar, eu amava bebês, né? Sempre foi o que eu mais gostei de fotografar. Eu fui notando que talvez um espaço físico seria algo a se pensar. Aí então, quando eu saí do estúdio, eu descobri a fotografia de recém-nascidos. Pesquisando, eu fiz uma listinha, na verdade, de todas as fotógrafas da região que eu gostava do trabalho, enfim, foi anotando os nomes e era um universo assim que na época que eu trabalhava nesse estúdio, a gente não fazia, né, newborn. A gente até fotografava bebezinhos antes de 1 mês, mas não caracterizado como newborn, assim, só como um ensaio de bebê normal. Não tinha pose nem nada, enfim. Então, quando eu descobri esse estilo de fotografia, eu me apaixonei e não tive dúvidas mais do que eu queria fazer. Aí eu descobri uma fotógrafa que eu fiquei apaixonada pelo trabalho, a Cris Dalceiro, que foi o meu primeiro curso, meu primeiro workshop de fotografia newborn que eu fiz. Foi em maio de 2016, eu saí no meu aniversário, em março, né? E logo então, em maio, eu fiz o curso com ela. Eu não tinha nenhum estúdio nem nada, acho que foi a primeira coisa que eu fiz, assim, primeiro investimento alto, óbvio, depois da câmera, foi esse curso. E foi o divisor de águas na minha vida, na minha fotografia, em tudo que eu... ele me melhorou até como pessoa, assim, pra mim entender como vender, enfim, tudo eu mudei a partir daquele curso. E eu sou grata eternamente por essa mulher maravilhosa. Aí então eu vi que realmente não dava pra continuar só fazendo externo, né? Eu comecei a fazer na casa do cliente, eu morava com meus pais e o Alan morava sozinho e ele tem uma casa, né, que tinha 3 quartos. E tinha 2 quartos sobrando praticamente. Aí no caso o Alan me ofereceu a gente tava namorando há pouco tempo, né? Então como ele tinha super me influenciado a sair do estúdio antigo, ele se ofereceu pra, quem sabe, se fosse possível, a gente fazer naqueles quartinhos que estavam sobrando. Dito e feito, olha, a gente arrumou todos aqueles 2 quartos, a gente fez uma reforma maravilhosa, foi a melhor coisa, né? Porque acho que se eu não tivesse aceitado trabalhar em home studio, eu não estaria aqui, né?
E foi ali que eu comecei. Eu vou colocar as fotos aqui para vocês verem. Eu quero fazer um vídeo só contando desse início. Mas ali que eu comecei, eu arrumei esses 2 quartos e um era meu estúdio, o outro era meu escritório. E eu tenho clientes que começaram fotografando comigo naquela época, que são clientes até hoje e são super fiéis e nunca se importaram de eu ter o estúdio ali na minha casa. E sim, se importavam só com a qualidade da minha fotografia. Aí então, né, vim morar com o Alan, ele me convidou pra morar com ele e tudo se tornou muito mais fácil, né? Eu trabalhava aqui, mas não morava aqui ainda, eu morava lá em Campo Bom com os meus pais. Aí eu vim morar aqui, daí eu trabalhava bastante, eu super me dedicava, tanto que eu comecei, né, a guardar um dinheirinho e tal, e daí tinha 2 salas comerciais embaixo da casa e eu resolvi que eu ia alugar uma pra mim, pra eu iniciar um estúdio, né, porque é legal, era trabalhar em casa, mas não era tão profissional quanto eu queria oferecer pro meu cliente. E eu queria oferecer um estúdio legal, um ambiente legal, que ele se sentisse à vontade e tal. Então, assim que liberou uma sala, assim que saiu o inquilino, a gente reformou e ali foi onde eu passei a maior parte do tempo da minha carreira, nesse estúdio aqui. Também vou colocar fotinhos aqui pra vocês verem. E eu simplesmente coloquei todo o meu amor ali pra essa reforma. Esse estúdio foi onde eu passei 2 anos nele e gente, assim, ó, foi a mudança na minha vida, assim, quando eu saí do home studio pro estúdio na sala. Era uma sala de menos de 40 metros quadrados, era tudo num cômodo só e foi maravilhoso ali. Aconteceram muitas coisas maravilhosas ali, eu consegui fazer fotos lindas e melhorar minha fotografia, troquei de equipamento de novo, eu fui pra Nikon D750 e a minha fotografia foi cada vez melhorando. Nisso, então, como fui melhorando meu trabalho, eu aumentei também a cartela de clientes, né? Cada vez mais tinham pessoas interessadas no nosso trabalho, mais pedidos de orçamentos, muito mais cliente. E como a demanda aumentou, ou eu ia ter que contratar alguém, né? Ou eu ia ter que aumentar super o meu preço, parar de atender, enfim. Aí, então, o Alan estava super insatisfeito com o trabalho dele, né, na empresa onde ele trabalhava. E dessa vez foi a minha vez de influenciar ele a vir trabalhar comigo, né? Então ele veio, saiu da empresa que ele estava há 8 anos. Então nós dois ficamos 100% dedicados ao estúdio. E gente, assim, ó, o Alan não tinha noção nenhuma de bebês e nenhuma de fotografia. Zero. E hoje em dia os bebês preferem mais ele do que eu, sinceramente. Hoje o Alan me ajuda em tudo no estúdio, na edição, me ajuda na parte burocrática, financeira, marketing. Ele me ajuda nos ensaios, é ele que é meu auxiliar. Tanto nos ensaios de acompanhamento e gestante, também no newborn, é ele que me ajuda a fazer as fotos de fusões. O Alan é meu braço direito, meu braço esquerdo, enfim, ele é tudo na empresa, ele faz parte tanto quanto eu. Eu, na verdade, hoje em dia só clico, né? Só clico e surjo com ideias novas e ele que me deixa sempre com os pés no chão. Nisso, então, a gente participou de congressos junto, de fotografia newborn. A gente teve o nosso primeiro Natal no estúdio novo, né? Antes a gente tinha feito o primeiro Natal que a gente teve, que foi um faturamento assim muito além, a gente nunca imaginou que seria possível. Foi no home studio, a gente teve um super fluxo e deu certo, mas daí quando a gente tava com um estúdio ali na sala comercial, nossa, aí foi muito cliente, gente, muito cliente mesmo. Foi maravilhoso, né? Aí então continuei, fiz mais um workshop de fotografia newborn de uma outra fotógrafa que eu sou apaixonada pelo trabalho, a Luana Santos, também super me agregou. E daí então surgiu a oportunidade de uma fotógrafa aqui da região, que era minha colega nesse estúdio antigo. Ela me pediu para fazer um workshop para ela. E gente, quando ela me pediu isso, assim, ó, eu morri, né? Porque nunca nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado em dar curso. E aí abriu um leque de possibilidades. Eu cheguei, nossa, eu
Eu fiquei super, super mega feliz. E aconteceu esse curso, foi uma mentoria, como era só ela de aluna, né? Foi uma mentoria VIP que foi maravilhoso. Aí eu descobri mais uma paixão além da fotografia, que era a paixão por ensinar. Então, depois de fazer esse curso, essa mentoria, como eu descobri a nova paixão, né, por lecionar, eu percebi também que o estúdio que a gente tinha, ele era um estúdio maravilhoso, porém, ele não tinha o espaço que eu precisava para receber uma turma de workshop. Aí então, né, a pessoa que nunca consegue ficar parada, eu resolvi ver se a gente conseguia aumentar, né, o estúdio. Nisso, como eu falei pra vocês, tinha 2 salas comerciais embaixo da casa, e daí quando o outro inquilino saiu, a gente resolveu reformar a sala, deixar ela maior, e não a que a gente estava, e sim a do lado, né? A gente reformar a sala e deixar ela maior e fazer uma divisão de ambientes para poder receber as pessoas. Uma coisa que me incomodava bastante também era a questão nos ensaios, como era um ambiente só, se eu estivesse fotografando eu não poderia nem entregar fotos, né? Ficava meio chato de receber clientes no mesmo ambiente, isso me incomodava um pouco. Aí então surgiu, né, a oportunidade e a gente optou por reformar a sala, e é essa que vocês estão vendo. Eu vou fazer um tour por todo esse estúdio maravilhoso que é onde a gente está agora. A gente iniciou a obra então em maio de 2019, do ano passado, né, e a gente fez um projeto e tal, tudo do jeito que a gente queria, do jeito que ia facilitar toda a nossa vida. A gente iniciou a obra e fomos finalizar ela no finalzinho de novembro, no último dia possível, porque no outro dia... Gente, eu quero contar pra vocês um vídeo só disso, do ensaio de Natal de 2019, que a gente fez uma casinha, coisa mais linda. Coloca uma foto aqui do ensaio de Natal. E só que o meu plano do ensaio de Natal do ano passado, ele só era possível se o estúdio novo estivesse pronto, porque era um cenário enorme, e nisso a gente começou uma obra com um prazo final que não poderia passar. E, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Não comecem uma obra tendo um compromisso com prazo, porque realmente nunca dá exatamente como a gente quer, sempre dá problema. Inclusive deram muitos problemas financeiros também, que a gente teve que gastar muito mais do que era previsto, problemas estruturais na obra, enfim, milhões de problemas. Mas deu tudo certo no final, a gente tem agora um estúdio lindo, maravilhoso, que a gente pode atender super os nossos clientes. Mas assim, nem tudo foi só problema. Durante a obra eu recebi também um convite muito especial para participar de um congresso de fotografia online, e foi ali onde eu fiz a minha primeira palestra para vários fotógrafos, inclusive vários ainda assistem, que foi no Newborn Week, e eu sou muito grata também por ter tido essa oportunidade, onde eu comecei também a ver que a ideia de fazer vídeos era uma possibilidade muito boa para minha carreira. Depois que eu comecei a dar dicas no Newborn Week, quando eu comecei a divulgar que eu tinha feito a mentoria VIP no estúdio e comecei a dar dicas por Instagram mesmo, para os fotógrafos, eu comecei a ter muitos pedidos de workshop de turma, né? Que era o que eu queria inicialmente, é o motivo de eu ter feito aquele estúdio, toda aquela reforma naquele estúdio. Aí então a gente abriu o workshop de turma e a gente fez em fevereiro deste ano, um pouquinho antes da pandemia, ainda bem que deu pra fazer, e foi maravilhoso, gente. Foi assim, a melhor coisa que aconteceu na minha carreira como fotógrafa foi o estúdio, né, ter conseguido o estúdio do jeito que eu queria, e também o workshop de turma, principalmente, porque ali eu consegui captar o meu real propósito com a fotografia, que é o passar para todo mundo todas as dicas, todos os meus ensinamentos, tudo que eu aprendi até aqui, repassar para as pessoas, porque isso é gratificante demais para o nosso pessoal, para o nosso ser. Aí eu descobri, né, a minha missão na Terra. Foi maravilhoso.
E assim que der eu quero abrir mais turmas. Eu recebo diariamente pedidos, mas infelizmente agora a gente não pode, né, devido ao momento que a gente está vivendo. Aí então, março, veio a pandemia e deu aquele desespero geral, né, em todo mundo. Eu fiquei mal por alguns dias, mas logo então eu pensei, não dá pra deixar a peteca cair. Eu tô aqui com um estúdio maravilhoso, cheio de pessoas que admiram o meu trabalho, então eu pensei o que eu vou usar esse tempo livre pra melhorar, né? Comecei a me dedicar ao Instagram, coisa que eu não fazia antes. Eu geralmente, gente, eu confesso pra vocês, eu nunca dei bola pro meu Instagram como eu estou dando desde março. Na verdade, eu usava o Instagram só como eu tinha já Facebook, tinha o site super organizadinho, eu usava o Instagram só como mais uma rede social que eu publicava meus trabalhos ali aleatoriamente, sem propósito nenhum. Desde março, então, eu comecei a utilizar o Instagram de forma estratégica, né? Postando com propósito e com planejamento, postando cada foto no seu momento, né? E isso me trouxe muito retorno de clientes. Eu comecei a vender muito mais. Eu não tive crise, né? Como muita gente acabou tendo e teve que até fechar estúdio. Graças a Deus eu consegui passar por isso. E a gente conseguiu ter até um aumento nos nossos pedidos de orçamento, etc. Nosso faturamento também a gente conseguiu manter, devido tudo ao Instagram. Ainda mais também a nossa procura por mentorias, já que a gente não está fazendo workshop no momento, aumentou a procura por mentoria VIP que a gente fornece aqui no estúdio também. E é isso, eu só tenho a agradecer por essa rede social mágica, mas que a gente tem que saber mexer. E não é fácil, é muito difícil na verdade, mas vale a pena, vale super a pena. E surgiu também com a pandemia um tempo para cuidar do nosso pátio, da nossa área externa. Para quem não sabe, a gente mora eu e o Alan moramos juntos nessa casa aqui em cima. Um dia eu vou fazer um tour geral para vocês. E o nosso estúdio é embaixo de casa, inclusive tem entrada pela nossa garagem. E atrás de casa e do lado a gente tem um pátio enorme. A nossa casa é bem no centro, quase no centro da cidade. E a gente tem um pátio enorme que ficou abandonado por muito tempo, por falta de tempo, né? E agora a gente tá cuidando também, desde março a gente tá cuidando e tá ficando uma área externa linda, que o nosso projeto é até o final do ano, né? Iniciar ensaios externos num espaço privado. E isso tá sendo, assim, mais uma realização de um sonho. Gente, sonho de todo fotógrafo, né? Mas ainda não tá pronto, eu quero mostrar, tô gravando tudo, tô fazendo fotos, na verdade, gravando não tô, né? Mas eu tô tirando foto de tudo porque um dia eu quero mostrar pra vocês como que era antes e o que a gente fez acontecer. E aí, então, devido a toda essa procura de fotógrafos, de pessoas agradecendo nossas dicas, a gente resolveu fazer esse canal aqui no YouTube, onde eu tô muito feliz, eu espero que vocês estejam também. Eu quero trazer vários vídeos legais. Vou vincular também lá no Instagram, pra quem não segue, por favor, me sigam lá, porque lá tem muito mais conteúdo. E é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Comentem se vocês se identificaram com algum fato. Pra quem não sabe, eu tenho 22 anos, eu comecei com 15, né? Então, eu já tenho 6 anos de fotografia. Foi uma jornada até aqui, foi muito intensa e eu confesso que as coisas aconteceram muito rápido pra mim. E eu só tenho a agradecer demais, porque nada seria possível se eu não tivesse o apoio da minha família e do meu maridinho. Gente, assim, o apoio familiar é tudo. A gente não consegue fazer nada sozinho. Se não fosse meu pai, eu não ia ter eu não tinha dinheiro pra nada no começo. Tipo, quando eu tinha o estúdio, o home studio, eu não tinha absolutamente nada. Eu tive que comprar tudo do zero mesmo. Não tinha nada de props nem nada. E o meu pai fez muita coisa. O meu pai é super metido, né? E ele fez muita coisa em madeira pra mim, cestinhos, caixotes. Até hoje ele faz os cavalinhos e eu sou apaixonada por tudo que ele faz, ele é super meu parceiro e ele sempre me ajuda. Se não fosse por ele, realmente ia ter sido muito mais difícil. Se não fosse o apoio do Alan ter me influenciado
talvez eu nem teria saído do meu antigo emprego. Enfim, gente, a família é tudo e a gente tem que agradecer e a gente obviamente tem que estar do lado de quem quer o nosso bem e de quem nos agrega. Em contrapartida, né, a gente teve que se afastar de muitas pessoas que a gente convivia que não nos agregavam, inclusive ainda piorava a situação. A gente sempre tem aquelas pessoas, né? E eu peço pra vocês, cuidem pra quem vocês falam as coisas, pra quem vocês pedem opinião, ver se essa pessoa tá melhor do que você, pra depois pedir uma opinião, porque às vezes não é, né? E talvez a opinião dessa pessoa nem seja tão necessária assim. Assim como eu tive muita rede de apoio, eu também tive comentários negativos na minha família, coisa que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro porque não me agregaria a nada. E eu confesso assim, ó, dói às vezes ouvir algumas coisas, mas tudo faz parte, a gente tem que aprender a filtrar o que só nos vai fazer bem. E é isso, gente. Curta aqui o nosso vídeo para eu saber que vocês estão gostando. Comenta se você se identificou com alguma parte. E compartilha também com amigos fotógrafos. Talvez alguém aí tá precisando de alguma inspiração, de algum incentivo. Eu vou ficar muito feliz de ajudar, tá? Um beijo do fundo do coração e até o próximo vídeo.